E a gente pode perceber esta intenção de Deus. E em Jesus Cristo a gente pode ver esse desejo que Ele quer abençoar o ser humano. Ele quer que a palavra dele seja conhecida por toda criatura. Por isso que ele disse aos discípulos: pregue esse evangelho do reino de Deus. Ide a toda nação, a toda tribo, a toda língua. Pregue. Por que isso? Porque na palavra dele há bênção. Há poder na palavra dele. E ele asseverou: a minha palavra tem espírito nela e tem vida. A palavra de Jesus Cristo não é meramente palavra de homens. Há um radical que faz a diferença nas palavras de Jesus Cristo. Esse radical, que a palavra dele tem vida e tem espírito. Isto faz a diferença. Aí está a dosagem, o remédio que o homem precisa para encontrar a solução para suas tristezas, suas mágoas, suas dores e até para as enfermidades. Pois em Salmo diz que ele enviou sua palavra e o sarou. E está dizendo que há um poder na palavra de Deus. Há uma palavra, há um poder na palavra de Deus que faz a diferença. Isso está dizendo que Deus quer nos abençoar, e Ele pode nos abençoar e nos tirar das circunstâncias terríveis que às vezes estão soprando sobre a nossa vida. Deus quer nos abençoar. Aqui tem uma pergunta se eu sou pastor. Não, eu não sou pastor, não. Às vezes eu não quero fazer essa interação, porque eu passo essa mensagem para outros setores. Mas sou como você. Se você lê em Apocalipse, você vai ver a sua identidade diante dos olhos de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Sabe o que está escrito lá? Eu vou antecipar antes que você procure. Está escrito que você é rei e sacerdote. Oi. E como tal você vai reinar. Você vê? Você é rei, você é sacerdote. Então, você é rei, você é sacerdote. Você vê, o Deus que quer nos abençoar nos colocou nessas posições que não são retratadas, não são colocadas diante da nossa frente. E com isso a gente perde a bênção, por não conhecer a verdade, quer dizer, por não conhecer a palavra de Deus. Porque Deus quer nos abençoar. Não é? Deus é do bem, Ele quer o bem. Falou bonito a pessoa aqui. Deus quer estender sua bênção sobre todos, sem exceção. Não é? Deus é do bem. Ele não é neutro. Mas Deus é tolerante. Deus é tolerante.
Por que Deus é tolerante? Porque Ele é misericordioso. Deus não tem raiva. Não é? Deus é misericordioso. Então Ele tolera, nos tolera. Porque às vezes nós ignoramos o quê? Os ensinamentos dele. Tem uma passagem nas Escrituras que diz que a gente olha para a palavra dele como num espelho. A gente aprende. Quando a gente sai na rua, a gente já esqueceu a imagem, a direção que ele queria passar. É como se olhasse no espelho e daqui a pouco esquecesse a própria imagem. É assim que somos nós, não é verdade? A gente esquece da própria imagem. Nem lembra como é a nossa cara quando está na rua. E nós nos esquecemos da palavra de Deus, da orientação de Deus, e agimos conforme nossos próprios impulsos, nossas conveniências, nossas propostas. E deixamos Deus para trás. Por isso que é bom te lembrar a palavra dele, colocar a palavra dele sempre diante de nossos olhos. Porque temos essa facilidade de esquecer as direções de Deus, esquecer a palavra de Deus. Ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? A gente esquece um outro lado. Tem forças espirituais neste mundo que querem atrapalhar a nossa vida, que querem ver-nos de cabeça para baixo, que querem ver-nos angustiados, tristes, abatidos, sem expectativa, sem esperança. Por isso que diz: a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais do maligno. Aí está a nossa luta. E para você vencer, você precisa conhecer as armas de Deus. É assim que Deus quer nos abençoar, colocando à nossa frente as suas armas, que são as suas palavras. Por isso que conhecereis a verdade, que a palavra de Deus está dentro do contexto, a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai libertar você, vai nos libertar. Então temos que colocar diante de nós as palavras de Deus, para que a gente tenha luz, entendimento, para desviar-nos das arapucas que esses inimigos espirituais colocam à nossa frente e diante da nossa existência. Por isso que Deus é amor. E à medida que a gente for conhecendo a palavra dele, a gente vai sendo mais protegido. Quanto mais conhecermos da palavra dele, mais a gente é protegido. Por isso que diz: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas vão trazer a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa vida. E diante dessa presença, os dados inflamados do maligno, as arapucas do maligno, cairão por terra e os nossos inimigos serão envergonhados. Davi, o rei de Israel, era conhecedor desses segredos de Deus. Por isso que Deus disse: Davi, um homem conforme o meu coração. Davi é aquele que sabe, que conhecia o poder da palavra de Deus. E o poder desta palavra, Jesus queria que estivesse ao alcance de todos, para que todos soubessem como se escudar
contra os dardos inflamados do maligno, que ataca a todos. Não tem bom. O inimigo rodeia o mundo e agita a quantos ele pode. Porque matar, roubar e destruir é a sua linha de ação, é o seu caráter. Ele quer ver o homem nessas condições e neste ambiente, onde o homem olhe para o horizonte e não veja saída. E diga, estreitou tudo, não tem saída. E muitos e quantos vão para o suicídio porque não vem saída. O mar não se abre. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai adquirir um instrumento da fé. O que é fé? Fé é você confiar na palavra de Deus. Diante das circunstâncias e do contexto que você está vivendo, contexto difícil, que na sua própria força você vê que você não tem saída. Mas com a palavra de Deus, o mar se abre. Foi essa situação que encontrou Moisés com o seu povo, diante da perseguição do rei do Egito, com seu exército que queria matá-los à espada. Eles olhavam para um lado, tinha montanha, do outro tinha montanha. Atrás tinha com espada disposto a extinguir o povo. E à frente tinha o mar. Era morrer afogado ou a espada. Mas pela fé, por confiar em Deus, na palavra de Deus, Moisés conseguiu o impossível. O mar se abriu e Moisés escapou. Escapou com o seu povo. São estas válvulas de escape que Deus quer apresentar para nós diante do quadro das nossas circunstâncias difíceis e terríveis que às vezes estamos passando, onde olhamos para o horizonte e não vemos saída. Segura na mão de Deus. Sabe o que é segurar na mão de Deus? É segurar na palavra de Deus. Pois dentro dela tem poder. Há espírito e vida. O espírito é o espírito de Deus. E a vida é a vida de Deus. Quem pode resistir a Deus? Então, quando a gente se lança, isto é, põe pé firme na palavra, joga âncora na palavra, segura na palavra. Quando a gente age conforme Pedro, Senhor, a noite toda nós batemos rede e não pegamos peixe, não há peixe aqui. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Quer dizer, ele confiou na palavra de Jesus Cristo. Qual foi o resultado? Milagre. Milagre, é isso. A rede veio cheia de peixe, a ponto de eles terem medo que ela se rompesse e os peixes fossem embora. Pediram até ajuda, e os peixes eram grandes. Milagre. Aí está o segredo que Jesus Cristo quis passar. E que esse segredo se passasse em cada geração, até os fins do século. O segredo do poder que há dentro da palavra de Deus para fazer milagres. Milagres. Boa nova, né? E assim nós seremos salvos dos nossos contextos difíceis, dos embates difíceis que caem sobre nossa vida. E vamos louvar a Deus pela vitória. Porque Ele é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É aquele que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade nada mais, nada menos é do que segurarmos nas promessas dele. Valeu, né? Senhor,
Obrigado por esse conhecimento, que tu queres nos abençoar. Queres abençoar a todos, porque tu sois do bem. Tu não tem um pingo de maldade. E tu queres que nós experimentamos e desfrutemos da tua bondade, trazendo-nos cura, libertação de dívidas, de perseguições e de maldades, e de todo espírito maligno. Agora, no teu nome, nós vamos exercer o poder que tu nos deste, porque tu nos deste poder sobre toda a força do inimigo espiritual. E tu já o levaste cativo, tu já o humilhaste e tiraste a força dele quando ressuscitaste dos mortos. E no teu nome nos entregaste o teu poder. Agora, nesse nome, eu digo, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, saia de nossos corpos agora. Saia nosso aparelho digestivo, respiratório, nosso aparelho circulatório, urinário, bucal, visual, ouvidos, nossas mãos, pés, nossos braços, nossas pernas, todo tipo de infecção e moléstia. Saia em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito nervoso, de ira, rancor, mágoa, tristeza, sai em nossas vidas, angústia. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.